Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai de quem os provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que escandalizar um só destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se ele pecar contra você 7 vezes em um só dia, e 7 vezes voltar dizendo: estou arrependido, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda, poderiam dizer a essa moreira: arranque-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando desse nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Estamos iniciando uma nova semana e peço a Deus que abençoe esta nova semana. E com a luz do Evangelho, com a luz da Palavra de Deus, queremos caminhar durante todos esses dias no caminho de Deus, que é o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da alegria de viver. Esse caminho que nós podemos fazer com serenidade, com tranquilidade, se nós seguirmos este mandamento ou este conselho do nosso Mestre: liberar o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento e saber perdoar. O Evangelho traz para nós hoje 3 importantes lembretes de Jesus: evitar o escândalo, praticar a correção fraterna unida ao perdão, viver a fé. Escandalizar é dar mau exemplo, dificultar a prática da justiça e o seguimento a Jesus. Para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. Se Jesus tanto recomendou o perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar. É porque não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. O perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus o seu perdão libertador. Finalmente, a fé é um exercício constante. À medida que obtivermos pela fé as graças de que necessitamos, nossa fé se fortalece. É um esforço cotidiano, é a atitude constante de confiança em Deus. A fé é dom de Deus,
mas precisamos cultivá-la sem cessar. Falando do perdão, o Evangelho nos coloca diante de outra questão. Quantas vezes nós devemos perdoar? Até que ponto nós devemos perdoar? Não há limite. O Evangelho diz que se o irmão ofender 7 vezes num dia, perdoar 7 vezes. É bom lembrar que 7 vezes equivale a continuamente. Por que perdoar continuamente? É porque a comunidade é feita de pessoas imperfeitas, que erra e se ofende continuamente. Sem perdão, a comunidade não poderia continuar e simplesmente se destruiria. Mais ainda, ficaria destruída a própria possibilidade de Deus nos perdoar, pois o Pai Nosso, oração por excelência, lembra continuamente a condição: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Em outras palavras, nós mesmos pedimos que Deus nos trate da mesma forma que nós tratamos os outros. Os apóstolos em seguida fazem o pedido mais importante, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso porque a comunidade se reúne graças a uma fé que significa compromisso com o projeto de Deus, plenamente realizado na palavra e na ação de Jesus. Como aumentar um compromisso? Ou ele existe ou não existe. Jesus compara a fé com uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Pois bem, diz Jesus, se vocês tiverem uma fé desse tamanhinho, você já pode mandar uma amoreira se transplantar para o mar. Se levarmos em conta que as árvores não crescem no mar, entenderemos que quem tem um grãozinho de fé já pode fazer coisas que parecem impossíveis. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.